Oi, gente, hoje é dia do orgulho LGBTQIA+, e eu queria trazer esse vídeo para vocês sobre como foi a construção desse orgulho na minha vida, e eu acho que de alguma forma pode acrescentar no pensamento de quem assistir, e assim eu espero, né, que acrescente de uma forma positiva, claro. Há um tempo atrás eu coloquei aqui no meu Instagram uma caixinha nos stories, né, uma caixinha de pergunta com a seguinte questão: com quantos anos você se entendeu heterossexual? De fato, para muitos esse momento, né, definitivo nunca aconteceu, porque a heterossexualidade sempre foi, né, naturalizada na nossa sociedade. Então a pessoa engravida e naturalmente ela já faz um char de revelação, onde azul é a cor masculina e rosa é a cor feminina, e já tem toda essa normatividade do gênero jogada para cima da criança. Então ela nasce e se espera que ela corresponda sempre ao gênero com o qual ela nasceu e com os desejos que esse gênero tem que ter. Então, se é homem, tem que gostar de mulher, e se é mulher, tem que gostar de homem. Isso é naturalizado desde sempre, né, na nossa sociedade. E aí, o que acontece com as pessoas que são membros dessa comunidade, né? O que acontece com as pessoas trans, com os gays, com as lésbicas e com todas as outras pessoas dessa comunidade? Normalmente, essas pessoas vão passar por um processo de aceitação que, na maioria das vezes, existem exceções, mas na maioria das vezes será bem dolorido. E não foi diferente comigo eu acho que esse é um momento legal pra gente dialogar sobre isso, para eu trazer algumas questões importantes que me incomodam nos discursos que eu ouço por aí. Com 12 anos eu fazia teatro e, resumindo bem, eu entendi que eu era gay. E pra mim aquilo foi um choque. Quem ouviu o podcast que eu participei, eu divulguei aqui nos stories, sabe, porque eu falei um pouco lá mais detalhadamente. Mas pra mim foi um choque, porque eu sou da década de 90, então se hoje já é difícil pra comunidade, né, imagina naquela época. Então eu cresci assistindo uma mídia extremamente heteronormativa, e eu era fã de novela. Então qual é o enredo da novela? Tem o mocinho e tem a mocinha, e o fim, o ápice da novela é que eles fiquem juntos, esse é o final feliz. E a gente lê histórias de contos, né, infantis, e esse enredo se repete, né? Se repete, mudando um pouco as configurações, mas é quase sempre a mesma base. A gente não encontra gay em nenhum espaço, praticamente não encontrava. Hoje, graças à internet, isso tem mudado bastante, e a luta e o movimento da comunidade, né, das pessoas que vieram antes de mim, isso tem mudado bastante. Mas na minha época de infância, pré-adolescência, até adolescência, era bem difícil. O lugar do gay era o lugar cômico. Então existiam 2 programas de comédia que eram os mais famosos, né, da TV. Naquela época a internet ainda tava começando a engatear, e nos 2 programas o viado era sempre ridicularizado, era sinônimo de chacota, né, de zoação, de piada, e todo mundo ria. Eu me lembro de aparecer um viado na TV, e eu agi com naturalidade e recebi uma bronca da minha família. Esse momento me marcou muito, porque até então eu nunca tinha parado para pensar se era errado ou se era certo. Eu nunca tinha parado para me questionar. Desde então que eu recebi essa bronca da minha família por agir com naturalidade ao ver esse gay na novela, minha cabeça começou a configurar que a homossexualidade era algo errado, que eu precisava me afastar. Então, imagina a minha cabeça quando aos 12 anos eu entendi que eu era uma dessas pessoas. Eu sempre fui bem canceriano raiz. As pessoas me zoam que hoje em dia eu não correspondo nada ao meu signo, mas na minha infância eu era totalmente canceriano,
muito mais família. Então meu sonho era construir a minha família. Tinha aquelas atividades na escolinha, né, da infância, que você tinha que escrever seu sonho. Eu escrevi que meu sonho era casar com minha esposa, ter meus filhos, minha profissão, enfim. Hoje eu entendo que foi uma construção mesmo da mídia e dos ambientes onde eu frequentava, da minha família, sabe? Na minha mente. Então se construiu esse sonho na minha cabeça. Não se mostrava que era possível do viado ter uma família, casar, ter filho. Assim, era sempre aquele lugar da marginalização, sabe? Então pra mim foi como se todos os meus sonhos de viver uma vida normalizada, né? Heteronormalizada, hoje eu leio assim, foi por água abaixo. E eu vivi durante muito tempo nesse processo, até que eu entrei eu era da igreja na infância. Nesse período eu tinha saído, mas logo voltei. Quando eu voltei, encontrei na igreja a minha salvação, né? A minha salvação. E lutava muito, né, contra aquilo que eu sou. Lutei muito, orei muito, chorei muito. Hoje eu entendo que eu vivi todo esse processo de chamado da cura gay. Então assim, no ápice que estava se falando muito sobre esse assunto, eu vivi isso na religião que eu frequentava. Então todo esse processo de expulsão de demônios eu vivi, esse processo de estudo da Bíblia, de acompanhamento psicológico, para que eu fosse curado de algo que não é uma doença. Hoje eu entendo assim. Então todo esse processo eu passei, e eu queria trazer esses relatos porque me dói muito quando as pessoas agem e dizem, diminui os nossos desejos à categoria de opção. E eu queria trazer aqui os relatos de como foi difícil para mim viver numa sociedade na época, né? Não é tão longe, mas assim, em 20 anos a nossa sociedade mudou muito, né? A internet intensificou a globalização, sabe? Intensificou a discussão de assuntos relevantes, importantes, e deu espaço para as pessoas que não tinham espaço antes, né? Então hoje a gente consegue acompanhar um casal gay, a gente consegue olhar para dois homens gays que se casaram e estão morando juntos e adotaram um bebê. Entender que isso também é pra gente, entender que esse lugar também é nosso. Por isso que eu sempre me emociono, porque quando eu me vi viado, eu me vi afastado de tudo aquilo que eu tinha como sonho, porque o viado não tinha direito de ter uma família, de casar, de adotar um filho, ou enfim, né, de ter um filho. Esse não era o lugar do viado. E aqui na minha rua sempre teve um casal de pessoas dessa comunidade que eram ridicularizadas, e depois surgiu um outro casal que também era muito ofendido por todo mundo. Então, crescer no meio desse ambiente, e fora que também tem a questão da escola, né, que eu sempre tive um lado muito afeminado. As pessoas usavam isso pra me ofender, então elas usavam a minha sexualidade, ou os meus trejeitos, ou o meu jeito de me vestir, de me revelar pro mundo, como uma forma de violência. Então toda a minha vida escolar eu sofri essa violência de usarem o que eu sou pra me como uma ofensa, sabe? Pra me humilhar mesmo. Eu tenho experiências das pessoas me zoando, a turma inteira rindo de mim e a professora rindo também, sabe? Então são questões que trouxeram muitas feridas pra mim. Na igreja que eu frequentava também, eu tive muitas experiências onde usavam o que eu era pra me diminuir, pra me humilhar, pra me envergonhar, porque segundo a leitura deles de mundo isso é errado. Então essa foi toda a minha construção. Então imagina, né? Isso me levou a ter sempre uma autoestima muito baixa,
a dar liberdade para que as pessoas se aproveitassem da minha bondade, porque afinal, tipo, o que eu teria de bom para oferecer numa amizade, numa relação, já que eu sou uma pessoa, já que eu sou algo que traz tanta repulsa para Deus assim, né? Já que eu sou alguém que provavelmente vou pro inferno, então existia todo esse peso de condenação, sabe? E essa luta constante minha, tentando não me entregar ao que eu sou de fato, porque senão eu estava, o meu fim já estava certo, e era um fim de morte, de dor, enfim, né? De desgraça, tudo isso que a sociedade coloca na nossa cabeça, sabe? Então essa foi minha construção, e eu sempre ouvindo que eu não devia ser quem eu sou. Eu recebi muitas críticas à forma como eu me vestia, a forma que eu gesticulava, porque eu sempre fui viado, gente. Essa é a verdade. Esses dias eu postei uma foto, vou até colocar aqui, ó, uma foto de quando eu era criança, e hoje eu percebo que eu sempre tive esse lado doce e que as pessoas se aproveitavam para me ofender. Então aos poucos eu fui podando tudo que me aproximasse da homossexualidade. Então eu tinha que controlar os meus gestos, eu ficava com a mão na calça, jeans, para não gesticular muito, porque eu falava e o braço mexendo. Então para eu me segurar, colocava a mão no meu bolso. Eu deixei de usar calça saruel porque eu via que era uma calça muito de gay, então não podia usar esse tipo de roupa. Eu sempre gostei de dançar, né? Desde os 16 anos que eu descobri a dança, eu sempre gostei de dançar muito, então sempre tinha prestação na igreja, e aí eu tinha que ficar me policiando para não mexer meu quadril, porque se eu mexesse um pouquinho do meu quadril já era motivo para as pessoas me envergonharem, me criticarem, chamarem minha atenção. Eu me lembro muito claro que sempre após cada apresentação eu mostrava o vídeo para minha irmã, né, Ana Paula, ou perguntava para ela se ela tivesse assistido, se eu tinha rebolado muito, se eu tinha desmunhecado muito, porque realmente era uma preocupação muito grande para mim. Sempre, e com o discurso, as pessoas, né, manifestavam esse discurso sempre com um tom de preocupação, um tom que eu tinha que ter temor a Deus, que eu tinha que me afastar do que era impuro e tudo mais. Então, aos poucos eu fui me podando, e quando eu vi eu já não era mais eu, sabe? E isso me levou a um lugar muito difícil, e sempre tentando e sempre não conseguindo, né, ir contra a minha natureza, até que chegou um momento que eu me vi encurralado, e ou eu ia sumir de vez, porque eu já tinha literalmente tentado de tudo, ou eu ia me jogar. E eu sempre preferi arriscar, viver, e perceber que quebrar minha cara, do que ficar cogitando, sabe? E aí eu decidi me entregar de fato a quem eu sou, mas não foi fácil, não foi tipo assim, agora eu tenho orgulho da minha sexualidade. Não foi muito difícil, e eu comecei a me relacionar com um homem, com um menino, um homem, né? Que eu ainda me relaciono hoje, né? O Felipe sempre tá aqui. E foi muito difícil pra mim, porque o tempo todo a sombra da condenação tava atrás de mim. E hoje eu já consigo andar de mãos dadas com meu namorado depois de 5 anos. Pra vocês terem uma ideia de como o mal que esse discurso homofóbico faz na nossa cabeça, sabe? Alguns que eu conheço, algumas histórias, né, que eu conheço, acabaram de uma forma trágica, porque a pessoa realmente não conseguiu resistir e acabou entregando sua própria vida, porque é um peso muito grande, sabe? Imagina você hétero, né, trazendo mais pra realidade, talvez você estiver assistindo, se você que tá assistindo for hétero,
Imagina você hétero e a partir de agora isso ser totalmente condenável e você não pode mais ter esse tipo de desejo. Imagina você lutar contra o que você sempre foi, o que você sempre sentiu. É muito difícil. E você chega num lugar onde você não tem mais saída, porque você faz de todas as formas para não tentar ser quem você é. Só que você não consegue, porque isso é o que você é a sua natureza. Por mais que todos falem o contrário. Por isso que dói muito para mim quando colocam os nossos desejos como opção. Porque nunca foi opção para mim viver toda a culpabilização que eu vivi, viver toda a autocondenação e a condenação dos outros que eu vivi. Nunca foi para mim passar madrugadas chorando, pedindo a Deus para que Ele tirasse isso para mim, porque isso é muito ruim. E eu queria fazer de tudo para agradar Ele, porque a gente aprende a viver dessa forma. Só que você não consegue, você luta, e você nunca consegue vencer. E é como se fosse uma constante busca, sabe? Tudo que falam pra você tentar, você tenta. Tudo que falam pra você orar, você ora. Todos os lugares que falam pra você ir, você vai. Só que essa cura, ela não chega. E aí você começa a se questionar se Deus te ama de verdade, você que acredita em Deus, né? Porque como Ele pode te amar e ao mesmo tempo te condenar? E se isso é tão errado, porque Ele simplesmente não tira isso de você? Porque afinal Ele é Deus. E não precisaria de esforço nenhum seu, se Ele quisesse fazer isso. Foi muito difícil, gente, pra mim, muito difícil. Eu vivi 8, 9 anos intensos na religião evangélica. E vou ser sincero pra vocês, que foram 8 anos tentando e lutando. Até que um dia eu disse pra mim mesmo que eu precisava de fato ser livre. Porque a gente escuta tanto esse discurso na igreja e a gente só vai entender mesmo quando a gente olha pra dentro da gente e começa a viver aquilo que o nosso coração diz que a gente deve viver e que a gente merece viver. Hoje, de fato, eu tenho orgulho do meu jeito, eu tenho orgulho da forma que eu me visto, eu tenho orgulho de gostar de cabelos diferentes, eu tenho orgulho de gostar de me maquiar, de gostar de balé clássico. De fato, eu tenho orgulho, mas esse orgulho foi muito difícil para conquistar. E eu entendo que eu ainda não estou no lugar perfeito. Existem dias que eu ainda é difícil. Ainda é difícil olhar para mim com orgulho. Ainda é difícil não sentir culpa, porque o tempo todo os nossos vizinhos, as pessoas nas redes sociais, enfim, até parentes nossos tentam mostrar que a gente é uma aberração, mas a gente levanta a cabeça, a gente olha pra dentro da gente e a gente consegue enxergar que a gente não é nada disso. Então, se hoje você tá vivendo esse processo, se hoje você, assim como eu, vive essa luta, se liberte, de fato. Quando todo esse processo de aceitação, eu me sentia literalmente como se eu fosse um pássaro na gaiola, e depois a gaiola sendo aberta, e depois eu podendo, eu entendendo que eu tinha asa e que eu poderia voar, que eu tinha sido feito para voar, Então, entenda, você é feito para voar, você se você não faz mal a ninguém, se você apenas está vivendo o que faz o seu coração bater, você está no caminho certo, sabe? Se isso traz coisas boas para você também, né? Enfim, se você tá nesse lugar que eu já estive, se dê a oportunidade de descobrir o quão perfeito você é e que não existe nada de errado em você.
e se dê a oportunidade de descobrir esse orgulho que é libertador. Eu não troco ele por nada, gente. Então, parabéns pra gente que luta todo dia pra que a gente seja respeitado, pra que a gente tenha os direitos, pra que a gente tenha acesso aos direitos que é nosso, né? Essa frase ficou meio estranha. Mas para que a gente tenha acesso a tudo que é nosso por direito. Pronto, agora foi. Meu Deus, o tempo tá muito grande. Enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilha com quem você acha que deve ouvir essa mensagem, tá? E obrigado por ter assistido.